Como é uma cela de igreja na prisão? Será que lá só tem cara pilantra, jurados de morte? Saudações pessoal, beleza? O tema do vídeo de hoje é um dos mais pedidos, principalmente lá no meu Instagram, @ArquimedesNicastro. Existem muitos mitos e muitas coisas relacionadas a esse tema. Vamos esclarecer e trazer luz a mais uma questão sobre o sistema prisional aqui no Papo Reto. Você assiste o conteúdo e não é inscrito aqui no canal? Dá essa força, dá essa moral, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e fique por dentro de grandes novidades que a gente está lançando toda semana aqui. Muita curiosidade relacionada ao tema cela de igreja, como funciona, quais são as regras. E para que o conteúdo seja completo, aquela pequena introdução para que você possa ter um entendimento mais amplo sobre a questão. Existe um pouco de diferença entre a cela de igreja em CDP, que é Centro de Detenção Provisório, e de penitenciárias. Então o que eu vou aplicar aqui é tanto uma regra em CDP quanto em penitenciária ou até mesmo em semiaberto. Vai mudar a questão, logicamente, de lotação, de algumas questões bem peculiares, porque depende muito de penitenciária para penitenciária, mas em regra geral é o que eu vou entregar para você hoje nesse conteúdo. A cela de igreja é uma cela onde os presos, que eu digo comum, ou seja, o cara que foi preso por tráfico, assalto, aqueles caras que são considerados a população carcerária, a massa carcerária, esses presos ficam distribuídos, vamos supor, se num pavilhão tem lá 10 celas, 20 celas, se distribui de forma bem misturado, cada um ali com seu crime, enfim. Só que na cela de igreja existem coisas bem diferentes. A primeira questão é entender que a cela de igreja é uma cela separada para quem realmente quer se dedicar à obra de Deus dentro da cadeia. E um dos requisitos para que o cara realmente possa ser habilitado e recebido numa cela de igreja é o comprometimento perante esses membros da igreja, também chamado no sistema prisional de bênçãos. Esses representantes da religião que impera dentro do sistema prisional vão fazer uma avaliação para saber se o cara não faz parte mais do crime, se ele não participa mais dos problemas que ocorrem internos nas cadeias, se ele não fuma cigarro, se ele não usa drogas, enfim, é como se fosse uma lista de requerimentos. São regras bem rígidas que eu não concordo, mas eu vou passar para você aqui como é que funciona cada uma delas mais ou menos. Só para você ter uma ideia, uma das regras é o cara ele não pode usar mais bermuda, ele não pode andar no pátio sem camiseta, ele não pode ter nenhum tipo de vício, deve estar longe de todos os buchichos e problemas internos que são problemas do cotidiano da cadeia. E ele tem que fazer um pacto com ele mesmo e perante a população carcerária que ao sair da prisão ele não vai ter mais ligação com o crime. Talvez aqui já comece os comentários, mas o cara se esconde atrás da igreja, o cara se esconde atrás da Bíblia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Um cristão me ligou pra me dar uma ideia. Disse pra mim que Jesus tá à minha espera. Disse também pra eu mudar de vida. Aí mano, eu não me escondo atrás da Bíblia. Sou quem sou, assim sigo em frente. Deus está comigo, não preciso virar crente. Nada contra quem é na fé, mas tem canalha que se esconde, né? Então, preenchido esses pré-requisitos, esses membros que são os crentes, entre aspas, porque a religião que predomina essas celas de igrejas, principalmente, é a igreja evangélica. Eu não me lembro e não vi, e acredito que não exista, mas se você tiver essa informação, coloque aqui no comentário, de ter cela de igreja, por exemplo, de católicos. Eu não me recordo. Acontecia essa diversidade maior, claro, nas décadas de 80, 90, no Carandiru. No Carandiru existiam lá até mesmo seitas, existiam outras religiões em que os presos poderiam ter as suas práticas religiosas naquele ambiente, mas o Carandiru e outras penitenciárias eram uma exceção à regra que acontece atualmente. Mas é importante dizer que havia uma pluralidade maior de religiões na década de 80, 90, com a questão do Carandiru pegando apenas como exemplo. Com a revolução que o PCC foi fazendo no sistema prisional, essas, digamos, seitas, principalmente que muita gente conhece como seita satânica, ou até mesmo aqueles que praticavam o que a gente chama de forma vulgar macumba, que aí eu teria que explicar o que significa, mas não vou entrar nessa questão, foi cada vez mais saindo do sistema prisional e houve um domínio total do
entendimento evangélico no sistema prisional. Então, para que você possa entender, quando eu falo cela de igreja, você já tem que localizar que é a cela dos crentes, a cela daqueles que são evangélicos, que professam sua fé em Jesus Cristo. Eu não vou entrar na polêmica sobre religião aqui, porque senão eu vou mudar o foco do tema do vídeo de hoje. Então não comente aqui sobre, o cara tá tendo preconceito, não sei o que, não sei o que. Não estou discutindo teologia e nem sequer as religiões. Firmeza? Tem uma galera, às vezes, xarope aqui, que pega uma frasezinha que eu coloco aqui fora de contexto e já quer me arrebentar. Então já para deixar o papo reto aqui bem direcionado. Entendendo tudo isso, vamos agora falar como é que é dentro de uma cela. Então a cela, em regra, não tem televisão. Quando tem, não pode assistir novela, não pode assistir programas, digamos, mundanos. Eles possuem um rádio, sim, mas normalmente dentro dessa cela também existem regras muito rígidas. O cara não pode usar uma bermuda. É que isso vai depender um pouco do entendimento de cada cela de igreja, mas a regra basicamente é essa. O membro da igreja ele não pode, por exemplo, jogar futebol com os presos comuns. Se for praticar uma atividade esportiva, tem que ser só com os membros da igreja. Então, assim, eu entendo que é uma doutrinação muito, mas muito pesada para quem realmente está decidido a ir morar numa cela de igreja. Eu me aprofundo bastante sobre essa questão de cela de igreja, sobre a religião e sobre essa vida espiritual dentro da cadeia no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. A leitura também traz um convite a esse comportamento, como é que os presos se relacionam com a religião e com a fé. E tem mais vídeos que eu vou deixar aqui no link da descrição, outros vídeos que podem complementar a mensagem de hoje, depois você dá uma verificada aqui. É importante fazer aqui um ponto, que grande parte da liderança desses caras que estão dentro da cadeia, dos crimes organizados, grandes chefões de tráfico de drogas e até mesmo caras que são bem conceituados dentro do crime, acredite se quiser, os caras têm uma fé muito grande, porque normalmente a mãe é uma evangélica, às vezes a esposa, às vezes ele já teve algum contato. O que eu mais encontrei dentro do sistema prisional são pastores desviados, presbíteros, várias pessoas que tinham uma vida lá fora dentro de uma igreja e se perderam em algum momento da vida, e os caras tinham um domínio da Bíblia assim de forma assustadora. Muitos eu considerava até como mestres da teologia, conheci caras lá que realmente tinham um domínio da palavra de Deus incrível, e ao conversar com eles, eles contavam que tinham passado às vezes muito tempo na igreja e contavam suas experiências. Eu acho que até por isso que há uma aderência maior dessa religião, da região evangélica, no sistema prisional. Outro fato interessante e curioso é que no dia de visita, na maioria das celas de igreja não pode ter visita íntima. A cela de igreja normalmente ela é destinada só para visitas familiares. Então o preso que decide realmente morar numa cela de igreja, ele tem que estar realmente ciente que ele vai ter que passar por todo esse procedimento e vivenciar uma vida muito diferente dos presos comuns. Agora vamos falar um pouco sobre a questão de um olhar mais preconceituoso de alguns presos dentro da prisão com aqueles que a gente chama aqui de crentes. Eu tenho que fazer um relato aqui importante. Às vezes, a evolução intelectual para algumas pessoas é um trabalho muito árduo. Tem pessoas que ficam presas a um passado e não conseguem se atualizar e mudar o seu pensamento porque não quer, em primeiro lugar, por uma questão de ignorância ou até mesmo por uma questão de vaidade, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: acontecia muito na década de 80, 90, uma coisa muito interessante, que era o quê? Quando o cara era jurado de morte, a única possibilidade para que ele não morresse dentro da cadeia era ele correr para a igreja. Essa expressão correr para a igreja é como se fosse assim, você vai se socorrer para a igreja e se você se converter na igreja, você vai receber o perdão do crime e o crime não vai te matar. Era como se fosse realmente uma proteção que o preso, por exemplo, que estava numa dívida com drogas, estava jurado de morte, o crime dava essa oportunidade para o cara. Falava assim, se você for para a igreja,
e ficar lá na igreja, nós não vamos matar você. E aí o que aconteceu? Muitos caras que eram pilantras, eles realmente se escondiam atrás da Bíblia, se escondiam atrás realmente dessa religião, se escondiam nessas celas porque eles tinham dado mancada no crime e por essa questão eles estavam jurados de morte e ficavam realmente se escondendo como ratos atrás da palavra de Deus. Isso é um fato. Arquimedes, acontece ainda hoje isso no sistema prisional? Em alguns casos acontece sim. Mas como eu sempre digo aqui, a minha bandeira, nós não podemos generalizar, porque infelizmente essa fama do cara ir para a cela de igreja ou se converter dentro da prisão pegou algo muito ruim para aqueles que de verdade estão encontrando um arrependimento genuíno e uma conversão verdadeira no sistema prisional. Porque é onde eu falo que entra a imbecilidade das pessoas. Nós temos que entender aquele que realmente foi para a cela de igreja porque estava com mancada no crime ou aquele que sentiu de verdade, porque a conversão, e você acreditando ou não, não sei qual que é a fé que você professa, mas você acreditando no arrependimento verdadeiro, quem sou eu, quem é você para dizer se o cara está ou não está arrependido do crime que ele praticou? É um âmbito que foge totalmente da minha capacidade intelectual e tenho certeza que da sua. Só se você tem o poder de ler o pensamento e o coração das pessoas, eu vou ter que realmente chamar você de Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que eu já presenciei caras pilantras se escondendo atrás da Bíblia no sistema prisional, mas também já encontrei homens verdadeiramente de Deus, caras assim que eu olhava a bondade no coração dele, olhava coisas assim de Deus mesmo, naquele que era um representante de Deus dentro do sistema prisional. Eu tive a grande alegria de poder ter estudado bastante sobre a Bíblia dentro do sistema prisional e tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas lá dentro com a palavra de Deus também. E eu me orgulho muito disso, porque esses caras que você olha às vezes no jornal, esses caras que você acaba vendo aí por aí na mídia sensacionalista, esses caras tinham um temor a Deus muito grande. Quando você ia falar da palavra de Deus para eles, eles tinham um respeito e uma reverência que em muitas igrejas não existem. É só você pegar uma pessoa que trabalha dentro do sistema prisional ou na pastoral, pergunta para uma pessoa que está ativa no sistema ajudando eles, pergunta o respeito que existe com a palavra de Deus na prisão. Então, por mais que isso possa soar meio contraditório, meio estranho, falar, mas o cara praticou um crime, o cara traficou, assaltou, agora ele quer ficar acreditando em Deus. Cara, essa é uma questão muito difícil, muito polêmica. Existem mistérios que eu e você nunca vamos conseguir realmente desvendar. É uma questão de arrogância nós pensarmos que temos todas as respostas e que sabemos tudo sobre a vida do próximo. O que eu posso garantir, e foi uma das coisas que me deixou muito apaixonado, principalmente pela Bíblia Sagrada, que é um livro que eu acho que todo ser humano, independente da sua religião, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, eu acho que independente da religião, até mesmo para o ateu, independente do seu posicionamento teológico, eu acho que as pessoas deveriam, pelo menos uma vez na vida, ler a Bíblia, porque tem ensinamentos maravilhosos. Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida que dentro da Bíblia teria a história de homens que eram homens de Deus que já tinham passado dentro da cadeia. Eu posso citar aqui José, Daniel foi jogado numa cova dos leões, Pedro passou pela prisão, Paulo e Silas e Jesus Cristo também. Quando eu comecei a perceber que aqueles homens já tinham experimentado o cárcere, eu fiquei realmente muito encantado, porque eu falei, nossa, a prisão é realmente um lugar que até Jesus Cristo já foi parar dentro da prisão. E às vezes você, falso moralista, guardião da moral, fica falando que dentro da prisão só tem lixo, só tem pessoas que não prestam, e você nem sabe que grandes homens e representantes de Deus já estiveram dentro da prisão também. Isso, no mínimo, deveria parar com a sua arrogância de ficar julgando aqueles que estão dentro do sistema prisional. Isso por si só já deveria te trazer a humildade intelectual de entender que cada caso é um caso e que cada pessoa pode sim, em algum momento, experimentar o sistema prisional ou na figura de preso ou na figura de um parente de preso, ou mãe de preso, pai de preso, irmão de preso, filho de preso. Quando você tem a humildade de abrir o seu campo intelectual e a sua humildade de vida e entender que o sistema prisional existem diversas pessoas, você com certeza teria mais inteligência para debater esse tema. Mas parafraseando até mesmo uma passagem muito conhecida da Bíblia Sagrada, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes somos destruídos intelectualmente ou por informações distorcidas por falta de conhecimento. E o conhecimento, como diz até mesmo o sábio Salomão, o conhecimento é um dos maiores tesouros que nós podemos obter
aqui na Terra. Eu já vi grandes criminosos. Eu tenho isso como uma grande dádiva. Vi grandes criminosos saindo do crime por causa do poder da palavra de Deus, por conta de uma ação de Deus. Existem diversos testemunhos, espalhados até mesmo na internet, de caras que eram realmente homens programados para o mal e quando tiveram um encontro verdadeiro com Deus, se arrependeram, converteram seus caminhos e hoje têm uma vida íntegra no mundo, está fazendo bem para o próximo e se arrependeu, pagou o seu erro e hoje está caminhando de forma diferente. Quando nós mergulhamos nos ensinos de Jesus Cristo e percebemos um dos maiores ensinos dele, amará o seu próximo como a ti mesmo, quando eu entendo essa expressão, amar o próximo como a ti mesmo, eu fico totalmente desarmado com as minhas questões de julgamento ao próximo. Mas isso pode parecer uma utopia, pode parecer um sonho até mesmo de um cara muito sonhador e louco, mas é o que a palavra de Deus ensina. Isso está muito além da religião. Eu entendo que Deus não cabe em nenhuma religião. Nenhuma religião. As igrejas evangélicas têm realmente problemas? Tem. As igrejas católicas têm problemas? Tem. Os espíritas também têm? Tem, porque nós temos que entender que por trás da religião está o ser humano. E aonde estiver o ser humano, teremos problemas. E só para encerrar, tem aqueles que vão para a igreja e dizem que vão se converter e quando chegam em liberdade fazem tudo errado de novo? Tem. Mas quem é que vai pagar? É ele mesmo. É ele que depois vai realmente sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Eu espero sinceramente que esse vídeo possa ter trazido luz para esse tema e ter realmente esclarecido alguns mitos e verdades sobre a cela de igreja e como é que é mais ou menos o comportamento dos presos dentro da prisão relacionado à religião. Quer mais detalhes, quer se aprofundar, aí você tem que ler a saga Lodebar, primeiro o link da descrição para que você possa comprar e você vai realmente mergulhar numa história muito profunda sobre essas questões também. Se gostou do vídeo de hoje, deixa aqui o seu like, porque isso faz com que o YouTube possa impulsionar essa mensagem.